não está na responsabilidade do terapeuta compreender tudo e desafiar todos nós. Se ele tiver ali uma confiança de que a psique da pessoa também está fazendo isso, ele sabe que algum apoio já ajuda a desatar alguns enganchamentos. É mais um lugar de desatar alguns enganchamentos para a coisa se dar por conta própria. E confiar muito no que vem a partir dessa subjetividade da pessoa. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar que Entre Mundos agora tem uma campanha de financiamento no Catarse e que com apenas R$10 por mês você já ajuda muito. Esse valor é para sustentar os custos de produção do podcast e garantir que ele continue vivo e crescendo. A gente pensou em recompensas bem legais, como participação em encontros online exclusivos com entrevistados desse podcast. É uma chance de vocês também virarem perguntadeiros e trazerem as questões do coração. Tem desconto em cursos e outras surpresas que a gente está preparando. É só acessar o link que está na descrição desse episódio. Apoia lá e bora junto nessa expedição. Salve, salve, pessoal! Cá estou de novo com a queridíssima Karen Grunwald. Falei certinho o seu sobrenome? Eu tô aprendendo ainda. Para mim sempre ela foi a Karen. Eu vou pular a apresentação de tudo que eu gostaria e que ela merece, porque na verdade a gente já fez um episódio, o anterior, em que eu começo apresentando a Karen e a trajetória dela em respiração holotrópica e, enfim, as andanças dela. É um episódio que eu recomendo super que vocês ouçam. E o fato é que a gente chegou ao final daquele episódio sem começar a falar minimamente sobre um assunto que também é muito fascinante e que ela é formada. A Karen é formada, é uma terapeuta que fez formação em IFS, que é uma ferramenta terapêutica chamada Internal Family System e que tem sido utilizada bastante, não só, mas também para processos de preparação, acompanhamento e integração de terapia psicodélica. Então, eu achei que valeria a pena a gente fazer um episódio só sobre isso, quando o anterior foi se desdobrando em muita coisa interessante. Eu achei que valeria a pena a gente, enfim, focar no anterior, no que a gente focou. E agora tem um momento para a gente poder mergulhar mais a fundo nesse tal de IFS. Então, obrigada, querida, pela disponibilidade de estar aqui de novo. Prazerzão. E queria começar, então, te perguntando, você contou pra gente, né, um pouco a trajetória que te levou. Emergência espiritual, respiração holotrópica, e aí você descobre a IFS, e como você descobre, né? A primeira vez que você leu sobre foi no manual da MAPS, que você viu esse nome e tudo, mas não caiu muito a ficha ali totalmente para você, é isso, naquela hora? Na verdade, a primeira vez que a gente escutou foi quando a gente estava em Oakland, no Psychedelic Science de 2017, se não me engano, e lá a gente participou de um workshop com o Michael e a Annie Mithofer, e eles falam de AFS. Só que a gente estava tão, sei lá, sobrepujado de tanta informação que a gente não atinou. Quando a gente foi fazer a tradução do manual que eles tinham organizado, aí a gente leu ali a ficha caiu. Foi traduzindo o manual que a ficha caiu que, não, essa ferramenta aqui é importante. Uhum. E que vocês já tinham tido a experiência pessoal com MD e percebido o aparecimento de partes e juntado uma coisa com a outra. Sim, é exatamente. Isso. É isso. Tá. E aí vocês vão atrás, né? Vou falar agora você, porque é com você que eu tô falando, você vai atrás da formação em IFS, é isso? Faz essa formação. A gente começou só pesquisando no começo, tentando pegar mais informação do que se tratava e tal.
E aí, depois de 1 ou 2 meses, já coletando tudo que a gente podia na internet, a gente falou, não, vale a pena fazer a formação. Isso era final de 2019, tinha um módulo que ia acontecer em janeiro de 2020 em Portugal, ia ser janeiro e abril. Então, janeiro a gente faz e abril, pandemia, mas eles encontraram uma solução que eles transformaram o tal Level 1 Training em online. Foi a primeira vez que eles tentaram, deu certo, para a gente conseguir fazer durante a pandemia. E aí, conte pra gente, assim, queria começar um pouco entendendo, teoricamente, conceitualmente, assim, que é a IFS, quem que propõe, quando, como, por quê, assim, nível um. Ótimo, vou contar a história, porque eu adoro contar a história. Eu contei um pouquinho no outro episódio como que a gente chegou, então a gente já tinha percebido, tanto facilitando trabalhos com respiração holotrópica, como apoiando pessoas em estados não ordinários de consciência com substâncias, quanto com o nosso trabalho com estados não ordinários, a gente percebeu já essa multiplicidade da mente. Não é uma coisa incomum, é uma coisa óbvia. O tempo todo as pessoas estão falando sobre as suas partes, né? Naturalmente, sei lá, do nada a gente fala, ah, uma parte minha, queria sair essa noite, uma parte minha quer ver Netflix, sei lá. Isso é natural para a gente fazer. Mas a gente perceber essa multiplicidade com tanta clareza aconteceu com o trabalho psicodélico. E principalmente com o MD, porque parece que o MD abre um espaço e uma luz que você começa a perceber no detalhe essas partes. E faz muito sentido. E quando a gente estava fazendo a tradução, eles mencionam um fenômeno que o Richard Schwartz descreve no trabalho do AFS, que é o resgate de exilados. Foi isso que acendeu uma luz, porque a gente viu já em algumas pessoas e no nosso trabalho pessoal, às vezes, encontrando partes que estavam fora, assim, como se estivessem escondidas ou estivessem empurradas para fora da tua consciência, estivessem em algum lugar no inconsciente e de repente você entra em contato ou com uma criança ferida ou com uma parte muito machucada e aí aquilo se revela e você faz esse resgate de trazer isso de volta para sua consciência e integrar isso na sua consciência. Quando ele fala disso, os dois se entreolharam. Acho que o Antônio Pedro estava um pouquinho adiante na tradução e eu estava atrás, indo atrás. E ele falou: passa nisso aqui. Aí eu olhei nisso e falei: nossa, isso aqui. Ele está falando sobre isso, sobre o que a gente está encontrando, né, na caminhada ali. E aí a gente falou: vamos mergulhar nessa história. E a gente encontra o Richard Schwartz. Qual a história do Richard Schwartz? Que é o Ele proponente, é é o ele que proponente. propõe, que Ele desenvolveu é a o IFS. proponente. Um psicólogo americano. Ele começa o trabalho dele com terapia sistêmica de famílias e ele está convencido de que esse é o melhor caminho. Que essa história de você olhar para a subjetividade da pessoa e ficar olhando muito para dentro só cria problemas. Que se você consegue cuidar do entorno da pessoa, aquela pessoa consegue se autorregular e vai sair da dificuldade em que ela está. Ele tinha essa certeza. E aí ele começa a trabalhar com pacientes com anorexia e bulimia com terapia familiar. E aí ele consegue trabalhar com muitas pacientes. Ele tem a certeza que essas pacientes se curaram, só que ele vai fazer um follow-up. Tipo, 6 meses depois, ele volta para falar com essas pacientes, porque no fim de cada processo, a família parece estar num lugar muito melhor, a pessoa parece estar numa situação muito melhor, os, enfim, as manifestações ali estão mais arrefecidas. Só que quando ele volta 6 meses depois, invariavelmente a maioria dos pacientes estava igual, continuava anorexica e continuava com a bulimia do mesmo jeito. E aí, no começo, ele fala assim: será que eles não entenderam que elas estão curadas? O que está acontecendo? Só que ele tem um banhozinho ali de humildade e fala: deixa eu escutar, porque eu não estava escutando ninguém. Eu estava sendo arrogante e propondo que eu organizando a vida das pessoas, a família das pessoas, elas iam se curar. E aí ele começa a falar com cada uma, mas realmente num lugar de escuta.
e todas elas falavam das partes. E eu tô falando elas porque 100% eram mulheres. E aí elas falavam que, assim, então, uma parte minha, ela entende que se eu comer, eu vou sentir um alívio. E aí ela vai na direção da comida, a gente come muito. Aí vem uma outra parte que fica puta e começa a me xingar, a me criticar. Eu fico arrasada. E aí nessa hora vem uma outra parte que ela já sei, bota tudo pra fora. E aí bota tudo pra fora. E nessa hora a parte crítica volta de novo e me arrasa. Como é que você fez isso? Isso não se faz, né? E aí nessa hora eu percebo que o único alívio é eu voltar de novo a comer. Então fica um ciclo dessas partes que uma meio que engatilha a outra. E aí, na hora, a primeira vez que ele escuta isso, ele fala assim: gente, talvez elas tenham um problema muito mais grave do que eu imaginava. Elas estão com um transtorno dissociativo de personalidade. E aí ele fica curioso, começa a escutar e ele diz que nos próximos dias, sozinho, na subjetividade dele, ele começa a perceber essas partes dentro dele. Ele começa a perceber que ele também tem uma parte crítica, ele também começa a perceber que às vezes ele tem parte que fazem coisas para trazer alívio. Aí ele começou a observar, falando: não, isso aqui é normal. Ou normal, é natural, talvez isso seja da Comum, natureza da nossa psique. sim. E aí ele fala: então vamos tentar conversar com essas partes. E aí ele começa conversando com essas partes, entendendo essas dinâmicas, e ele chama de internal family systems, porque como ele já estava treinado a entender as dinâmicas externas da família, ele percebe que muitas dinâmicas acontecem internamente também. Então tem horas que duas partes estão meio que aliadas contra uma terceira. E se você perceber isso, você tem maneiras de desanuviar aquela aliança para ajudar a parte que está sendo atacada. Enfim, ele percebe que ele pode trazer para dentro do sistema algumas estratégias que ele usava no sistema familiar externo. E isso ajuda, isso funciona. E uma outra coisa que foi assim um grande divisor de águas, e ele até fez um livro com esse título, que eu recomendo muito, que ele descobriu que there are no bad parts, não existem partes ruins, que todas as partes, até aquelas que tocam terror, até aquelas que fazem a maior confusão, aquelas que ou sofrem muito, ou fazem você se envolver em problemas gravíssimos, as compulsivas, as raivosas, todas, elas têm algum objetivo benéfico para aquela pessoa. Elas estão protegendo algum lugar de dor, elas estão tentando aliviar alguma dor, elas estão tentando evitar algum constrangimento ou algum sofrimento. E isso fez com que ele percebesse que, nossa, isso aqui é muito valioso, porque se a gente enxerga essas partes desse outro lugar, a gente não precisa mais suprimir nenhuma dessas partes. A gente só precisa compreender elas, e à medida que a gente vai compreendendo elas, a gente vai ajudando elas a mudar a estratégia. Então, se tem uma parte que, de certa forma, leva a pessoa para a compulsão, e ela está ali com um problema grave, com álcool, por exemplo, a gente pode entender por que ela está fazendo aquilo, ajudar ela no que ela está fazendo, e ela pode mudar a estratégia dela. E isso resolve a questão que ela tá tentando resolver. E quando ele começa a falar sobre isso, ele traz esse lugar de que não existem partes ruins, que no fim todos os nossos comportamentos complicados ou prejudiciais estão pautados em algum tipo de dor. Isso reverberou muito com a gente. E isso também abre uma esperança para todo mundo, no fundo, né? Até para a humanidade. Eu acho que eu sou uma pessoa hoje em dia muito mais, não sei, tem uma fé na humanidade que antes eu não tinha, sabe? E eu acho que o AFS ajudou a encarar a psique humana a partir dessa perspectiva, assim. E isso ajuda a caminhar junto com as pessoas e ajuda a encontrar caminhos para desatar nós e mudar comportamentos e fazer transformações. Deixa eu ver se. A grosso modo, é isso, já. Uhum. Sim, sim. Não, e essa perspectiva para mim faz muito sentido, né? De que mesmo comportamentos, partes, lados que parecem, enfim, mal intencionados, né, ou prejudiciais, e que de alguma forma até podem sim produzir sofrimento e tudo mais, no fundo do Muito, podem fundo, produzir muito sofrimento. Isso não, exatamente. não é Não, isso não é que essa a ele quis questão. dizer.
Não é essa a questão, Exatamente. né? As partes, elas Exato. não são más, porque elas estão tentando proteger alguma coisa, mas elas podem causar muito mal para a pessoa e para as pessoas em volta. Então, essa distinção é muito importante. Sim, sim. Mas o fato é que mesmo partes que podem causar muito sofrimento, no fundo, são só maneiras que a gente aprendeu e desenvolveu, conscientemente ou não conscientemente, né, de lidar com o que era difícil, num determinado momento, que provavelmente funcionou em algum grau, em alguma medida, por alguma razão, senão ela não teria se mantido como tal. Algum serviço ela prestou, né? Mas que há um custo grande na estratégia utilizada por essa parte, ainda que ela seja bem intencionada e que seja um mecanismo, né? Então, acho que é uma ideia muito, para mim, muito clara com o tipo de raciocínio que acho que eu faço como psicóloga, provavelmente outras vertentes também façam, ainda que com outra Sim, linguagem, né? sim. Mas eu acho muito enxuta, assim, a maneira como ele coloca isso, né? Isso eu acho muito A sensação interessante, que me dá é que ele tem uma maneira muito elegante, precisa elegante, e exato. algumas pessoas falam como se fosse um metamodelo. É, é tão enxuto, como você falou, que você consegue encaixar em muitos modelos diferentes. Porque, no fundo, ele não quer ir na especificidade de cada parte. Isso fica por conta do terapeuta e da pessoa que está passando pelo processo, porque cada parte é única. Então, não é assim, ah, não, porque pode ser isso, ou pode ser aquilo, ou esse complexo assim, essa. Não. O modelo é muito básico, e com esse modelo, você vai junto com a pessoa descobrindo o que que é único daquela parte, né? Quais são as características muito peculiares daquela parte. O que é importante também porque abre espaço para curiosidade, para conexão e para compreensão muito particular e desincentiva o terapeuta ou a própria pessoa rapidamente já tentar analisar e já tentar colocar ali no que está acontecendo algum tipo de explicação, sem escutar com mais profundidade para o que está vindo. Entendi. E basicamente como que é esse modelo enxuto? Qual é a proposta do EFS, assim, o entendimento básico? Tá, eu vou trazer esse mapinha mais Isso. básico, que na Sim, verdade isso ele se desdobra em tudo. O que ele diz, e até depois eu faço uma ressalva, porque esse mapa é tão básico que eu acho que não contempla um outro território, mas a gente vai falar disso. E até uma coisa que você levantou uma vez, quando a gente estava fazendo a introdução, né, o curso introdutório para alguns terapeutas. É, ele foca muito nesse lugar da dor, do trauma, do transtorno. Ele não está tão preocupado nas partes que são saudáveis, criativas, que estão, né, o lugar virtuoso, ele deixa de lado porque ele está preocupado com com a questão. E aí o que ele percebe ali é que tem basicamente dois tipos de parte: as partes protetoras e as partes exiladas. As partes protetoras são aquelas que protegem e impedem a exilada de voltar para dentro do teu sistema ou da tua consciência. Quando algum trauma acontece ou alguma coisa, algum impacto ali, vou dar um exemplo. A criança está brincando, está na sala, de repente ela derruba alguma coisa, mancha o tapete, vem um pai ou uma mãe, dá um esporro imenso naquela criança, que ela é muito bagunceira, que ela é isso, que ela é aquilo. Aquela criança é encharcada ali por aquela crítica, ou aquela repressão, e ela pode ficar com medo, ela pode ficar com muita vergonha. Aquilo é tão forte para ela que aquela parte é empurrada para fora do sistema. Aquela parte que estava livre, bagunceira, brincando, tal, ela toma um choque, é carregada de uma emoção que ela às vezes nem compreende direito, mas pode ser uma vergonha muito grande, que ela fez uma coisa errada, e aí o sistema não sabe como lidar com aquilo. Aquela criança tem 4 anos de idade, empurra aquilo para fora da consciência, aquela parte fica ali, carregando aquela vergonha toda, e aí outras partes vão para aquele território e começam a proteger para essa parte não entrar mais no sistema. Porque ela está carregando uma coisa que é tóxica, essa emoção que acabou de aparecer ali, né? Essa vergonha, é uma coisa terrível,
porque aquela criança nunca mais quer sentir aquilo. E dois, porque aquela parte é perigosa. Além dela estar carregando uma coisa difícil, ela fez alguma coisa que fez com que os pais repreendessem ela. Então, aquela parte é melhor não estar presente aqui. Pronto, perdeu um pedacinho da espontaneidade. Foi para fora, ficou presa ali, e outras partes vão ficar ali cuidando. Então, são os protetores e o exilado. O exilado é aquele que tomou a bronca, segurou a vergonha e foi expulso, por assim dizer, do, do mix ali de partes e do sistema que está consciente. Ficou fora, exilou. Por isso que eles chamam de exilados. E aí, os protetores, eles se dividem em dois. E aí a gente até fala, se dividem em dois, mas não, a gente não precisa ficar muito preocupado com essa divisão. Isso é mais ajuda em alguns momentos a gente ter essa clareza. Mas eles são todos protetores. Alguns protetores são mais gerentes, e ele usa esse termo, né, de gerente, manager, enfim, ou gerenciadores, porque eles são proativos, eles querem evitar que algo aconteça. Então, eles vão organizar tudo, eles vão prevenir que aquela criança sofra isso novamente. Então, elas vão avaliar, bom, a gente entrou na sala, a gente estava muito solto e aí isso aconteceu. Então, a gente vai, toda vez que a gente entrar na sala, agora a gente vai entrar de um jeito muito atento, a gente não vai mais ficar solto. Essas são as partes que cuidam, previnem algum acontecimento que possa ativar de novo aquela emoção que foi tenebrosa, ou possa de alguma forma ativar aquele exilado. As outras são as bombeiras. As bombeiras, elas aparecem quando algo aconteceu, sem querer, a criança estava super tensa ali, ela entrou toda bonitinha na sala, mas sem querer ela tropeça em algum lugar e de novo vem uma bronca. Nessa hora, as bombeiras, elas entram porque a emoção já foi ativada, aquela parte exilada já está sentindo a vergonha, isso já está começando a transbordar para dentro do sistema. Então, para apagar esse incêndio, por isso que ele chama de bombeiro. Essas partes estão preocupadas para apagar as chamas dessa emoção. E elas não medem consequências. Então, são as partes que são impulsivas e vão fazer alguma coisa para interromper aquilo naquela hora. Por exemplo, a criança pega e foge e corre para fora da sala. Então, o bombeiro é que assumiu esse lugar e foge, e aí talvez a fuga seja uma das reações, uma das estratégias que aquela pessoa vai desenvolver para o resto da vida. Começa ali e o resto da vida ela usa aquilo. Estou usando um exemplo super simples e básico, mas mais para desenhar o que é esse exilado e o que são esses protetores. E depois, aquele trauma original ali, muitas vezes vai acontecendo em outros momentos, então em outros momentos a pessoa é repreendida e ela sente aquela vergonha, mas de novo esses protetores vão entrar em ação. Geralmente a pessoa, o protetor gerente vai estar o tempo todo ligado para aquilo nunca mais acontecer e o outro vai entrando com a estratégia de fuga. Mas aí tem N mil estratégias, os protetores são super criativos para encontrar estratégias para lidar com a situação ou para evitar esses gatilhos, ou então depois para acalmar aquela parte exilada que começa a manifestar, ou começa a se ativar com aquela emoção. Basicamente é isso. E aí tem um terceiro lugar que não é uma parte, que é, enfim, é essencial para o EFS, é um dos conceitos mais bonitos do EFS, e quando a gente consegue reverberar com isso, a gente entende a potência disso para todos os tratamentos, para a nossa vida, mas é um conceito talvez um pouco complicado, que é esse lugar do self. O que seria o self? O self não é uma parte. E eu vou explicar como que o Dick chegou nesse lugar. Porque o Dick, o Richard Schwartz, ele era um cara super materialista, ele não tinha nem um pezinho na espiritualidade, e um cara bem racional, assim. E o que ele começou a sacar quando ele estava trabalhando com as partes, e ele fazia uma coisa que ele fazia com o sistema familiar externo, ele fazia assim. Ele começava a conversar com uma parte, a parte fala assim: eu estou sentindo de novo essa emoção da vergonha. Tá. E como é que você fica quando você está sentindo isso? Ah, eu fico com muito medo. Aí ele começava a falar: então pede para essa parte que está com medo dar um passo para trás. Aí nessa hora, às vezes a pessoa conseguia fazer isso, ela dava um passo para trás. Eu falei: e agora? Ah, agora eu tô conseguindo ficar com esse lugar do medo. Eu não tô com esse lugar do medo, não. Eu tô conseguindo ficar com essa emoção sem ficar com medo.
Ótimo, então fica aí. Aí às vezes eu falei, e agora, como é que você... Agora eu tô com raiva. Tem uma parte que tá com raiva disso ter acontecido. Ah, pede para essa parte dar um passo para trás. E agora? E aí, aos poucos, nesse convite de pedir para as partes darem espaço, ele invariavelmente chegava num lugar onde a pessoa dizia que estava calma, estava centrada. Desse lugar começava a brotar compaixão, começava a brotar compreensão pelo que tinha acontecido. E quando a pessoa estava nesse estado, ela conseguia olhar para aquela parte exilada ou para algum protetor que estava ali em apuros ou com alguma ativação, e aí a parte sentia uma conexão com o self da pessoa e começava a se sentir compreendida. A parte começava a se sentir acolhida. E aí isso mudava tudo. E ele não só trabalhou com pessoas com anorexia, com bulimia, ele decidiu depois trabalhar com presidiários. E foi trabalhar com pessoas que tinham, enfim, tido históricos muito complicados, mas que eram muito agressivos. E ele queria entender se essas pessoas também tinham self. E ele vai, passa pelo processo da AFS com esses pacientes, e eles também vão descrevendo isso, e até em situações assim, que ele mesmo descreve como muito desafiadoras para ele ter compaixão pelo que essas pessoas tinham feito, ele vai percebendo que a pessoa internamente começa a abrir espaço, começa a compreender por que que ela fez aquilo, o que que motivou aquilo, e a própria pessoa começa a sentir esse lugar de presença, de calma, de compaixão. E ele tem essa certeza de que você não precisa ter tido uma referência de paz ou uma conexão segura com um modelo adulto ancorado para você ter isso em você. Todos nós temos. Às vezes isso está soterrado embaixo de entulhos de muitas partes, de muita dor, mas invariavelmente, se você for trabalhando esse processo, você chega numa essência ou num lugar assim onde você sente isso. Não tem como uma pessoa como essa acessar internamente um lugar de presença, de calma, de compaixão, de compreensão por tudo que fez. E, e ele, segundo ele conseguia chegar nesse lugar, quer dizer, ele conseguia acompanhar a pessoa para ir revelando esse lugar. Quem chega é a pessoa, não é ele também. Ele também não é um guru que acessa isso. Ele é só um facilitador, que acho que isso também reverbera comigo, com o trabalho da respiração. É um facilitador que facilita esse processo da pessoa aí se destacando de partes que estão ali. Então, se aparece uma parte raivosa, uma parte revoltada, uma parte triste, vai abrindo espaço e ele tem maneiras de abrir esse espaço, de conversar com as partes até elas se sentirem seguras para fazer o que ele chama de unblend, seria desmisturar ou abrir espaço ou sair do centro da consciência e abrir espaço e aí ir chegando nesse lugar que ele chamou de self. E ele chegou nesse termo, enfim, tem pessoas que falam, ah, mas parece com o self do Jung. Tem muitos outros modelos que falam de um lugar parecido com esse. Segundo o D, que ele chega nesse lugar porque ele vai perguntando, tá, que parte é essa que tá aí agora? Ah, essa é a minha parte adolescente, que ela começou a aparecer quando eu tinha 15 anos, ela é super indignada, tal. Tá, pede para ela abrir espaço, ela vai abrindo espaço. E daí aparece outra, e em algum momento ele pergunta, e essa parte, o que que ela tá sentindo? Ah, ela tá calma, ele tem ali o que ele chama do Cs do self, né? Palavras que começam com C, e aí seria calma, compaixão, criatividade, comédia, enfim, que elas também são engraçadas, elas têm humor. E aí a parte vai apresentando, aquele lugar onde a pessoa está, vai apresentando essas qualidades, e aí nessa hora ele perguntava, e essa parte, quem é? E aí a pessoa falava, ah, não, isso não é uma parte. This is myself. Essa sou eu. Então, quando a pessoa chega nesse lugar, não, isso não é uma parte minha, não é uma parte que apareceu, ou que tem uma idade, ou que... Essa sou eu. Aí ele começou a chamar esse lugar de self. Então, quando você chega nesse lugar do eu, é o lugar do self, que seria teu núcleo central, assim. E esse lugar é que é um grande divisor de águas, porque a partir desse lugar você consegue amparar e apoiar todo o teu sistema interno
e atravessar os teus conflitos, e se regular, e se acolher, e encontrar caminhos sem as estratégias das tuas defesas. E desarmar essas estratégias e convidar essas partes estrategistas para se integrar de outra forma no teu sistema. E aí eu só queria fazer uma ressalva, porque assim, todo mundo tem territórios saudáveis que não estão só protegendo exilados, mas a gente não fala muito deles, porque na terapia a gente está focando nesse outro lugar. E eu acho que isso não seja um problema, mas tem espaço também para a gente falar desse lugar virtuoso, que é importante também a gente falar e a gente reconhecer, e às vezes a gente não consegue acessar alguns territórios que estão muito machucados, porque os territórios mais saudáveis estão enfraquecidos. E às vezes a gente precisa fortalecer as pessoas nesse lugar, para a partir desse fortalecimento a gente ter mais ancoramento mesmo para conseguir trabalhar nos lugares que estão mais machucados. Então, Perfeito, só, perfeito, acho que isso é importante perfeito, dizer. incrível. Então, é conseguir acessar esse estado de ser e de experiência que ele chama de self, né? Que você qualificou como esse lugar, sei lá, aberto, amoroso, curioso, um senso de paz, é fundamental para Corajoso. corajoso, para poder entrar em contato com as partes e poder fazer o trabalho de transformação, é isso. É isso. Principalmente com as partes mais machucadas. Você não precisa tanto self para conseguir começar a trabalhar. Porque às vezes no começo não tem muito espaço de self. Você ainda tem muitas camadas de partes ali para começar a abrir e chegar nessa sensação de self. Isso que a gente falou no outro episódio, que é um pouco a sensação do MD, que o MD, o próprio, os Mithofer falavam isso, o próprio Deck fala isso, que é como se fosse uma substância que promovesse esse espaço de self, abrisse espaço, é como se relaxasse as partes para você poder sentir mais esse lugar do self. E o self é como se fosse um lugar ancorado no teu próprio ser e ancorado na existência. Então é um lugar que não tem medo, é porque ele já está amparado pelo todo. E aí, nessa hora que ele comenta que, sem querer, ele chegou na espiritualidade sem perceber, ali, apoiando as pessoas, ele chegou na espiritualidade, hoje é uma coisa que ele não consegue nem se desvencilhar. Uhum, Mas, uhum. enfim, ele chegou por esse outro caminho. E, Entendi, entendi. É um modelo bem enxuto mesmo, né? porque o modelo é esse. Acabou. Sim, acabou. E aí o Claro que trabalho é sobre o quê? É sobre fazer um trabalho com as partes protetoras e conseguir chegar num exilado e transformar o quê? Qual que é, digamos assim, o objetivo ele tem um final? protocolo básico, que claro que você não precisa nem seguir esse protocolo, mas é quase como se fosse assim um passo a passo para você chegar num exilado e fazer um resgate. Porque para ele isso é muito importante. Resgatar essas partes que foram exiladas. É isso que libera muita energia para o teu sistema e traz de volta as qualidades que você perdeu na hora que você exilou aquela parte. Então, aquela criança que foi exilada, aquela criança espontânea que fez bagunça na sala e tomou esporro, que está carregada de vergonha, à medida que você consegue convencer os protetores de que é seguro ir lá, compreender o que aconteceu, apoiar aquela criança, deixar ela liberar aquele fardo da vergonha, ela pode ser resgatada e ela não vai causar um problema e nem vai ser um perigo para o sistema. Na verdade, à medida que ela está ancorada e integrada no teu sistema, ela vai trazer as qualidades que ela acabou levando embora com o exílio dela. Ou seja, uma pessoa que às vezes é muito rígida volta a sentir espontaneidade. E os protetores acham, não, mas ela vai vir com toda essa vergonha, ela vai ser uma causadora de vergonha. E aí você vai atualizando esses protetores, que geralmente são muito jovens também, são partes que têm uma mentalidade até de criança, para atualizar essas partes aonde você está, quem você é hoje em dia, como que você pode se comportar, e que a criança agora ela vai estar acolhida dentro de um sistema com partes mais adultas, num lugar mais seguro, não são mais os mesmos pais, que talvez os próprios pais fossem talvez muito erráticos ou abusivos ou nervosos, enfim. Agora você está num outro contexto. E aí é interessante ver essas partes protetoras sendo atualizadas e entendendo que, nossa, então a gente não tem mais 5 anos de idade? Como assim? Você, quem, sabe? E é interessante porque e o que eu mais vejo, né, nas sessões são as pessoas, porque quando você começa a olhar para dentro, entrar em contato com as partes, a maioria das pessoas fecham os olhos.
para se conectar com a sua subjetividade. Nessa hora, nessa introspecção, o que eu mais vejo a pessoa tá assim, não, ela tá falando isso. Nossa, ela ficou surpresa, ela não sabia a idade que eu tinha. E a própria pessoa se surpreende com o que ela tá ouvindo das partes. Eu, então, assim, nossa, que louco isso, olha só, ela não sabia disso. Não, tô vendo ela tem uns, sabe? Então, é isso, a gente tem na nossa subjetividade muita informação e muita coisa que a gente não faz ideia, porque a gente é muito focado aqui para fora. E esse mapinha dele traz uma maneira muito simples, né, singela, assim, embora é, elegante, brilhante, na minha opinião, de entrar em contato com essa subjetividade de uma maneira segura, para ir revelando esses territórios, essas proteções, essas defesas, e resgatando esses exilados e se liberando das emoções que esses exilados carregam, né, esses fardos que eles chamam. Ah, eu ia falar do protocolo. O protocolo, basicamente, é assim: a pessoa muitas vezes vem com uma questão, mas a pessoa vem porque ela só tem uma questão. Olha, eu não estou conseguindo dormir à noite, estou tendo insônia, não sei o que está acontecendo, nunca tive isso e tal. Aí a gente tá, então vamos entrar em contato com isso. Como é que você sente à noite? O que que vem? Aí a pessoa entra em contato com alguma qualidade daquilo que ela está sentindo à noite. Nessa hora, a gente tem um passo a passo de como fazer para a pessoa entrar em contato com isso, muitas vezes pelo corpo. O corpo é um grande aliado aqui nesse processo, porque é na sensação do corpo que a pessoa consegue entrar na subjetividade e consegue se unblend ou se desmisturar da parte. O corpo é um suporte nesse lugar. Ela falou, não, eu sinto uma sensação assim de um desconforto no peito. Tá, você está sentindo isso agora? Tô sentindo, tá? Fica com isso. Quando você tá sentindo esse desconforto, como é que você fica? Então, a gente tem um passo a passo onde primeiro você localiza o desconforto, ou a sensação, ou a emoção que está ali incomodando. A segunda coisa é checar a pessoa, como é que ela fica quando ela entra em contato com aquilo, para perceber que parte que está ali. Se ela disser, não, eu tô calma, tô curiosa, então ela já está em self. Se ela disser, nossa, eu fico super nervosa, eu não sei o que está acontecendo e tal, ela está com uma parte. A gente vai entender, né? A gente fala, tá, essa parte que está aí preocupada e nervosa, ela pode dar um pouquinho de espaço para você entrar em contato com essa emoção ou com essa sensação, ou ela tem algum receio? Se ela tiver algum receio, ela vai conversar com a gente. Não, ela pode abrir espaço. Beleza, abriu espaço. Se ela disser não, ela não pode abrir espaço, ela está com muito medo, tá. Ela está com medo do quê? Aí a gente foca para ela o nosso alvo e começa a entender o que que ela precisa. Às vezes ela, é a partir dela a gente chega nesse lado, e às vezes é a partir dela que a gente vai só é, como se fosse desinflamar um pouco o sistema e as preocupações para esse espaço de self poder se abrir. Então, a gente fica um pouco com essa parte, às vezes ela fala, não, tudo bem, ela acalmou, ela pode abrir espaço. Ou então ela começa a falar do medo que ela tem. E o medo vai direto para esse lado. Porque às vezes ela vai dizer, não, ela tem medo de sentir completamente perdida. Tá, mas quando é que você sentiu perdida? Aí, às vezes, ela já na hora identifica esse lado e vem a memória. Isso aconteceu quando eu tinha lá, 12 anos de idade, eu passei mal. Cada caso é um caso, e é até importante a gente não linkar esse processo com alguns casos, porque é tudo muito peculiar e particular de cada pessoa. E o mais importante é a gente ficar curioso com o que está acontecendo, para cada pessoa poder revelar ali no detalhe o que, que ela está sentindo, o que, que as partes estão sentindo. Eu me surpreendo todo dia com as informações que vêm, sabe? Às vezes eu acho que, não, já sei, essa parte, né, uma parte minha fica assim, eu já sei, isso aí é porque quando ela era pequena, sabe? Sempre tem. As partes especuladoras vão na nossa cabeça aí eu fico assim, ó, dá licença, eu tenho que ficar pedindo licença para as minhas partes. E aí eu vou conectando na história da pessoa e tendo curiosidade, o que ela vai me trazendo revela uma coisa que eu nunca pude imaginar. O tempo todo as minhas partes especuladoras ficam sendo surpresas com o que Uhum. aparece, sabe? É muito bonito, assim. Que E muito bonito. respeitoso do espaço interno Sim, da pessoa, do cliente, do paciente. sim, sim. E Karen, de que maneira, assim, que isso tem sido, né? Eu comecei falando, é uma ferramenta potente, assim, que encaixa bem com preparação, acompanhamento, integração em terapia psicodélica, né? O que que você sabe que tem sido feito? O próprio Dick já falou que faz ou não esse trabalho?
Por que que você acha que tem esse encaixe tão, né, acho que Então, tem profícuo, assim? algumas coisas que levam nesse lugar. O Dick fala de como o AFS é potente, até porque ele ficou em contato com os Mithoff. Depois que os Mithoff fizeram um treinamento com o Dick, eles ficaram em contato com o Dick e disseram: olha, a gente vai usar essa ferramenta como parte do nosso arsenal para fazer terapia assistida com MDMA para transtorno de estresse pós-traumático. E aí ele ficou super interessado, falou: tá, depois me diz como é que foi, se ajudou e tal. E os Mithoff traziam de volta para ele a informação de que eles nem precisavam usar o FS, de que espontaneamente a pessoa tomava MD e já começava a falar de parte, automaticamente. Não sempre, mas assim, sei lá, 80% das vezes. E a pessoa encontrava partes pequenas exiladas e tal. Então, esse território que o Dick tinha identificado e tinha mapeado aparecia, se revelava espontaneamente. E algumas estratégias que o Deck tinha desenvolvido para abrir espaço, para desanuviar polarizações, porque às vezes dois protetores que têm estratégias diferentes estão ali brigando, isso causa uma inflamação no sistema todo, que impede o acesso ao exilado, às vezes impede o trabalho psicodélico, às vezes impede o trabalho com respiração holotrópica, porque internamente a pessoa está numa luta. Então, essas pequenas estratégias ajudavam a desanuviar e abrir espaço das partes para que esse espaço de cura, que o Groff chamava de espaço holotrópico, né, onde naturalmente a nossa psique está indo na direção de uma cura, de uma reorganização, e que o curador interno se revela. Às vezes a gente brinca que o curador interno do Groff é um pouco o self do Dick, mas não é bem isso, sabe? Não é uma coisa Hum, tão, não é Ponto a ponto, literal. Então, assim, tem sim. características e o curador interno ele aparece mais nesse momento da expansão. O self ele aparece mais quando a gente abre espaço. Mas as duas coisas elas se fundem e tem características que uma coisa se revela, outra coisa se revela. Enfim, mas você transitar nesses dois lugares, tanto a teoria do Groff quanto a teoria do Dick, ajuda muito quando você está dentro desse espaço ou apoiando alguém no espaço psicodélico para confiar que a pessoa tem um curador interno lá dentro. Então não está na responsabilidade do terapeuta compreender tudo e desafiar todos os nós. Se ele tiver ali uma confiança de que a psique da pessoa também está fazendo isso, ele sabe que algum apoio já ajuda a desatar alguns enganchamentos. É mais um lugar de desatar alguns enganchamentos para a coisa se dar por conta própria e confiar muito no que vem a partir dessa subjetividade da pessoa. Então, ela vai trazendo informações e se eu tiver esse mapa na cabeça, eu consigo receber essas informações e espelhar de volta. Às vezes eu falo, olha, eu vou dizer o que eu estou entendendo aqui de fora. Me fala se isso faz sentido. Só esse espelhamento já ajuda a própria pessoa, não, é isso aqui. Ou então, não é isso aqui que você falou, não, é isso aqui. E isso ajuda ela encontrando e trazendo consciência e luz para o que ela está trabalhando ali dentro, que às vezes está enrolado, tá confuso, até ela conseguir confiar no que ela mesma está vendo, enxergando, sentindo e abrindo esse espaço para se dar esse resgate desses exilados, essas liberações de fato. Um pouco a gente incentiva, um pouco a coisa se dá naturalmente. Eu acho que o Groff, o trabalho que ele propunha com a respiração, esse processo do resgate, esse processo de liberação de fatos, acontecia espontaneamente, porque ele não tinha esse repertório. E a gente percebe que fazer uma respiração AFS informed, ou seja, com o mapa do AFS, muitas vezes você dá apoio para a pessoa, para aquilo que ela está vivendo ser mais efetivo. Porque tinha uma coisa que acontecia às vezes nos workshops, que a pessoa entra em contato com uma coisa muito intensa, às vezes ela tem uma liberação somática muito grande, mas depois o que você observa é um rebote, onde toda a proteção volta e blinda aquilo que se abriu. Porque foi a expansão que chegou ali no exilado e trouxe esse exilado para dentro do sistema. Só que não teve uma negociação com os protetores, nem uma atualização dos protetores, para eles também estarem informados
de que está tudo certo, a gente está num outro lugar, vocês vão participar, vocês vão ser aliados desse processo. Então, quando a pessoa está mais ligada nisso, de que os protetores não estão ali para atrapalhar e que não precisa forçar a barra, é isso que eu falei também no outro episódio, de você ter um ambiente cuidadoso e amoroso. Porque aí essas proteções, essas defesas, elas colaboram. E a colaboração delas faz com que esses acessos sejam mais efetivos. E quando tem uma liberação somática, isso não é só a pressão de uma panela que está esvaziando e que depois vai continuar fechada. Não. É possível abrir essa panela, olhar para o que está dentro, tirar toda a pressão e fazer isso de uma maneira também acolhedora e cuidadosa. Não, não precisa ser no terror e no pânico. Até porque muitas vezes, quando você vê muita expressão e você vê que a pessoa começa a se misturar com a emoção que está ali, é o que a gente chama, assim, a consciência dela está misturada, está blended com o exilado. Isso não vai ajudar o exilado. Vai ajudar o exilado a saber que ele está sendo compreendido. Muitas vezes a emoção que aquele exilado está sentindo precisa atravessar a pessoa, então o processo de liberação somática é importante, mas a pessoa tem que estar num lugar de ancoramento nessa realidade. Porque se ela se perde completamente, por isso que às vezes você assiste processos, talvez alguém que foi assim para uma tenda de redução de danos, talvez tenha visto mais isso. Então, às vezes a pessoa está completamente misturada com o exilado, que está em terror e pânico ali, e aquela experiência não vai ser curativa. Pelo contrário, pode ser retraumatizante. Então, para isso não ser retraumatizante, você entender que é só ter esse pezinho para trás. É só você não quer evitar aquele exilado, você quer acolher ele. E também você não quer mergulhar dentro dele com a sua consciência e sentir ele como se você fosse ele, porque senão você se perde ali e você não tem suporte. Para ter esse suporte, é saber que, tá, é uma diferença de eu estar desmisturado, acolhendo e aberto para a expressão dele, para a emoção dele me atravessar, mas eu não estou colado nesse lugar. Isso é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença para o processo ser efetivo e transformador, ou às vezes só ser uma liberação de um pouco de pressão, e às vezes ser retraumatizante também. Mas esse mapa do Dick nos fez compreender processos que a gente assistia e que às vezes a gente não conseguia entender por que tinha tido um rebote depois. E com essa perspectiva do Dick, fica muito claro. A pessoa não tinha esse espaço, ela não. Às vezes ela tinha até sido incentivada a mergulhar nessa emoção, sabe? Ou da raiva, ou do medo. E às vezes ela se perde ali dentro. Então, hoje em dia, a gente não estimula a pessoa a mergulhar ali dentro. A gente estimula a pessoa a estar presente, estar junto. Lembrar que ela está num lugar seguro e estar junto e abrir espaço para essa emoção poder atravessar. E isso muda Perfeito. tudo. Sem se fundir completamente, né? Sem ela Exatamente. virar inteira o exilado, mas que tem uma parte dela que Exatamente. possa observar, acolher, não está completamente identificada com a outra parte que também que existe, que está sentindo, que atravessa o corpo, que é real, que pode ser intensa, mas Uhum. que tudo isso aconteça sem que você inteira, né, seja só aquela parte. Entendi, faz todo Exatamente. sentido. Faz todo Eu sentido. estava conversando com um cliente que descrevia o processo dele como assim, não, mas tem uma parte minha que está num pântano e está sendo afogado para dentro, ele vai morrer sufocado nesse pântano. Eu não quero ir lá. Eu entendo você não querer ir lá porque você não quer ser aquela parte. E a última experiência que você teve foi de ser aquela parte, você se sentiu afogando e morrendo ali dentro, você nunca mais quer voltar. Eu entendo. Só que você vai de um outro lugar. Você vai para estender a sua mão e apoiar essa parte para sair. Então, e isso faz muita diferença. E parece uma coisa, assim, um detalhe pequeno, mas é essencial. E também, quando você tem essa percepção, você vai para a experiência de um outro jeito. Quando você faz uma preparação com a EFS, você lembra disso na hora que você está ali diante de uma parte que está com sofrimento muito desafiador. Você não esquece, porque algumas pessoas falam, não, mas quando você está na experiência, a experiência vai te jogar para dentro. Não, não é assim. A gente tá com a nossa consciência, a preparação funciona para isso também. Até para você preparar a sua consciência para entrar numa experiência como essa. Esse último trabalho que eu descrevi no outro episódio, de uma pessoa que fez o processo com ibogaína, se ele não tivesse essa referência do AFS e esse pequeno distanciamento, ele falou, teria sido uma tortura infinita nesse espaço.
mas era como se ele conseguisse estar presente com a parte que estava atravessando aquele sofrimento todo. E a parte que estava justificando aquele sofrimento, e ele estava ali só dando apoio, dando suporte. Isso muda tudo, porque isso em algum momento faz a parte perceber: nossa, mas eu não estou sozinho aqui, tem alguém, eu estou sendo testemunhado, meu sofrimento não está sendo em vão, e aí que abre o espaço da possibilidade de cura. Perfeito. Não, faz muito sentido. Tanto o fato de que numa sessão de preparação, ou em mais de uma, provavelmente, né? Você possa, e vou falar de uma linguagem bem crua, e treinando isso, porque a gente vai aprendendo a fazer, a acessar, né? Você vai praticando, é uma prática, né? E conhecendo esses Uhum. lugares internos e sabendo, né? Explorar isso dessa maneira, e aí você tem essa referência na carne, no corpo, vivida como experiência para poder acessar quando você está no meio da experiência, né? Uhum. Acho que a outra coisa que eu ia dizer é essa, o quanto faz diferença ter essa outra parte testemunhando, né? Enfim, tem um sofrimento desse lado, né? E essa outra Uhum. parte que estende a mão, porque te ouvindo falar, eu entendi que não é só um trabalho de. E isso é importante porque você não está totalmente identificado, tem uma certa desidentificação, porque você não é só isto, você é isto e É o mais espaço. Isso. aquele outro Perfeito. registro. Mas o que eu estou entendendo é que mais do que isso, talvez este outro estado aqui, que você também está acessando junto com este, ele tem Uhum. recursos para cuidar dessa parte que não foi cuidada. Perfeito. Né? Perfeito. Então não é só E- testemunhar de uma maneira desidentificada, mas fazer um trabalho de cuidado que não foi feito lá atrás. É Exatamente. isso. Testemunhar de um lugar não identificado já ajuda, né? Já é um Super, meio caminho. Muito. Se a pessoa super, não está identificando isso, super. e principalmente te coloca mais próximo desse lugar, que a gente chamaria de self, que tem todos esses recursos que você descreveu, de ter esse acolhimento infinito, de ter essa compaixão infinita, de ter uma compreensão infinita do que aquela parte está passando, e de poder estar com ela sem essa agenda ou essa do tipo, eu tenho que vir aqui te resgatar agora. Não, eu vou estar aqui infinitamente e eu vou estar aqui incondicionalmente para você. E só a gente pode ser isso para nós mesmos. Mas na hora que a gente percebe e sente isso, muda tudo. E para essas partes é o que traz elas para dentro. E é o que ajuda a resgatar, acalmar os protetores e a coisa se desanuviar. Uhum. Que bonito. E que é raro que é também, né? Assim, nos percursos pessoais a gente conseguir chegar nesse lugar, porque algumas pessoas têm essa referência, mas é de uma pessoa externa, né? Tem Eu uma vejo. pessoa externa Uhum. com quem eu tenho um colo, uma pessoa externa que, né? E que difícil que é chegar a esse lugar de desenvolver ou de conhecer um espaço interno que é seu e você mesmo, capaz, né? De cuidar das outras partes, capaz de fazer companhia, capaz de estar junto, capaz de testemunhar, né, toda a tua Uhum. vida de uma maneira que ela não seja solitária no sentido mais abandonado e de sensação de vazio, né, e de não Sim, pertencimento. É sim, muito precioso isso, né? Chegar muito. nessa experiência subjetiva não é qualquer coisa mesmo. É, Né? exatamente. E a gente sabe que substâncias, né, experiências com substâncias, se bem, ou respiração, se bem apoiada, se bem conduzida, podem levar a esse lugar, né? De uma maneira, às Sim. vezes, rápida, né? Mas eu fico imaginando o quanto realmente uma ferramenta que também pode levar a esse lugar, ainda que mais devagarinho, e, portanto, talvez até Uhum. de um jeito mais cuidado, mais estruturado, que vai ganhando uma certa musculatura, Uhum. é um casamento muito potente mesmo, né? Sim. Para preparar, acompanhar, integrar experiências assim. Sem dúvida. E eu acho que uma coisa que acontece, às vezes, espontaneamente, esse acesso ao nosso self, que pode acontecer espontaneamente num trabalho de estado expandido de consciência, às vezes é confundido com a substância, é confundido com, sei lá, o guia que estava guiando Hum, ali aquela experiência, entendi. entendeu? Então, o Super. iExpress, ele deixa isso muito claro, que é você. É Perfeito. você com você que está fazendo esse acolhimento. Pode ter uma pessoa ali te dando esse apoio, às vezes refletindo de volta, mas é você que
é o único lugar que tem essa sensação inabalável de compaixão e acolhimento infinito. Se está vindo de fora, na verdade, é alguma parte sua que está projetando para fora, porque a sensação está vindo de dentro. E ele fala isso categoricamente, e a gente testemunha isso. E quando a pessoa consegue reconhecer isso, aí muda tudo. Muda tudo. Total, É. total, total. E fico imaginando o quão libertador é, né? Muito, O quão muito. libertador é essa descoberta, né? É, porque é completamente diferente entender que existe essa possibilidade de esse poder, mas o poder está na substância, o poder está naquele Isso, guia, o poder está naquela. E essas pessoas isso. detêm esse poder, Naquela outra filosofia, coisa. naquele não sei o quê, naquela Exato. religião, naquela inspiração, naquela estátua, naquele. Não. Tá em você. E eu acho curioso porque o Deke traz isso de uma maneira muito, né, pão, pão, queijo, queijo. Ele não tem a menor dúvida que todo mundo tem acesso ao seu próprio self, e todo self está conectado com a existência. E é engraçado que ele fala de um papel que os terapeutas muitas vezes representam, que é o que ele chama de mercador de esperança, que é muitas vezes você está com partes que estão completamente desesperançadas. E falam, não existe isso dentro de mim, eu não tenho esse lugar, nunca senti isso. E aí a tua esperança é o que serve de suporte e reverberação até aquela parte, pelo menos, ter vontade de experimentar abrir um pouquinho de espaço. Tá bom, não tem, mas se tivesse, o que você acha? E aí, em algum momento, eu falei, tá, vou experimentar abrir esse espaço, ver o que tem atrás de mim, sei lá. E aí, essa coisa, mas às vezes a desesperança do outro reverbera em você de tal forma que você fala, talvez não tenha mesmo, né? E aí, o que eu tô fazendo aqui? Tô iludindo essa pessoa e tal. Só que quando você passa por esse papel e você ouve a pessoa que estava totalmente desesperançada entrar em contato com o próprio self e fazer um resgate no exilado, conseguir acolher e sentir essa potência interna, e você faz isso uma, duas, 10, 20 vezes, isso vai alimentando a tua esperança de tal forma que tudo bem, hoje em dia eu posso ser o mercador de esperança, sabe? E muitas vezes eu me ancorava na esperança do próprio Dick, quando ele falava das histórias dele e de outros terapeutas que relatavam os processos de outros clientes, pacientes, enfim. Então, essa rede de mercadores de esperança que ficam ali, uma hora chega, gente, uma hora chega. E hoje em dia, eu acho que talvez até pelos trabalhos com substâncias, até por testemunhar pessoas muito, muito desesperançadas acessar isso, eu já consigo em mim sustentar essa fé, assim, quase uma fé inabalável de que tá aí dentro, uma hora vai chegar, não se preocupa, sabe? Que bonito, que bonito. É, Eu tô aqui pensando assim que não sei se acha que cabe, se faz sentido, ou se vai ficar forçado, né? Mas eu fiz, enfim, o curso, a introdução de AFS com vocês, né? E parte dos exercícios era a gente praticar ou ter uma certa demo, né? Vocês chamavam. E para mim foi demonstração, não é o importante. demo, é a demonstração. Às vezes aparece o demo, Aparece mas o no demo. caso não é ele que a gente está aqui evocando explicitamente, demonstração. E Uhum. para mim foi interessante ver um pouco mais na prática o que estava sendo dito na teoria, né? E aí tem uma parte minha aqui querendo me colocar a serviço desse trabalho que eu faço e as pessoas, enfim, se você topar, poderem. Eu sei que a gente não vai Bora, conseguir fazer. Bora? bora. E outra parte minha, assim, ai, 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 o que eu estou inventando? Será que isso vai dar alguma coisa? Mas eu acho que vale a pena tentar e acho que pode ser interessante, assim, para as pessoas pelo menos Tá. terem um gostinho do que é. Você topa? Ótimo, super topo, Tá. super topo. Então, eu vou fazer o seguinte, querida. Bom, primeiro, eu Fala. nunca fiz isso aqui. Aham. Eu, em geral, fico de olho no tempo, mas eu vou sair agora desse papel, Pode tá? Porque sair. senão eu não vou concentrar. Então, deixo Não. com você, começo, meio e fim, e a Isso. gente vai até o final do episódio, Tá com essa ótimo. segunda parte. Tudo bem para você? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Então, Pode Su. falar para todos os seus gerentes que controlam o tempo que eles podem relaxar.
Ai, 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 já tô sentindo um friozinho aqui. Falando, meu Deus, que Ótimo. difícil fazer A isso. gente vai por aí. A gente vai por Tá, aí. E também deixar todo o teu sistema, suas partes tranquilas de que a gente não vai mexer em nada que elas não queiram. Então, tá. toda vez que alguma coisa for aparecendo, tiver alguma parte que está preocupado, está com algum receio, é só ela expressar o receio e a gente vai falar com ela até ela sentir segura para continuar, tá bom? E se ela não sentir segura, a gente vai ficar com ela, a gente vai por outros caminhos, tá bom? Então tá. Tá bom, eu vou fechar o olho, porque me ajuda também a esse mergulho Uhum. mais Tá. para minha Eu vou fazer o seguinte, subjetividade. Yara, a não ser que você já tenha algo que está aí se manifestando, ou alguma sensação no corpo, alguma parte que já quer trazer alguma coisa, eu posso Uhum, só te convidar a entrar em contato com o teu corpo para ver o que que se manifesta, onde você tem alguma sensação e a gente pode entrar por ali. Mas me fala o que que você tá. prefere. Hum, eu acho que eu tenho uma questão para trazer e que, Uhum. de alguma maneira, também talvez seja presente aqui no corpo. Acho que talvez faça sentido aproveitar que eu estou aqui com você para trazer uma questão que eu acho que cabe olhar para ela, mesmo nesse contexto gravado, com as pessoas vendo, eu me sinto confortável. Tá bom, que ótimo. É importante mesmo você estar confortável. Yara, me fala aonde no corpo você está sentindo e o que que você está sentindo, se você puder descrever. Eu estou sentindo muito cansaço no Uhum. corpo, Uhum. e é um cansaço na cabeça, na pálpebra, principalmente nessa parte assim superior, Uhum. uma baixa assim de energia mesmo. Tá. Quando você percebe isso e vai me descrevendo, como é que você sente o que está vindo? Assim, além do cansaço, como é que é para você olhar para isso? Você consegue ficar presente com isso? Vem algum receio? O que que acontece? Só perceber essa baixa de energia, esse cansaço, o que vier. Consigo estar presente. Uhum, Vem uma sensação de que se eu respirar e abrir espaço, o cansaço vai tomar conta e eu vou, nossa, preciso de um mês de descanso. E aí uhum, tem talvez um receio de deixar isso acontecer, sabe? sim. Então, o que eu estou vendo é que tem uma parte aí que tem um receio de ir muito na direção desse cansaço, dessa sensação que você está sentindo no corpo, com medo de que isso comece a extravasar e tome conta de você. Isso. Tá. Essa parte que está falando aqui com a gente, que está com essa preocupação, ela, ela quer explicar para a gente por que que ela está tão preocupada, né? Se esse cansaço realmente extravasar e transbordar para o seu corpo, ou ela estaria se sentindo segura o suficiente para abrir um pouquinho de espaço para você olhar um pouco mais para esse cansaço. E é o que ela quiser, não tem certo nem errado. Não, ela se sente segura, assim. Ela sabe que é uma preocupação dela em geral, assim, Uhum. Tá. de saber que eu conto com ela para ela dar conta, de ser muito boa executora, de não deixar a peteca cair, de fazer as Uhum. coisas que eu tenho responsabilidade acontecerem, mas ela, no fundo, sabe que talvez seja uma preocupação excessiva dela e que não vai acontecer isso que ela tem medo, é mais uma fantasia, que ela pode abrir espaço. Entendi. Então eu estou ouvindo que ela é que segura a onda disso tudo aí. Ela que segura Uhum. um pouco esse cansaço para você poder continuar, para você continuar fazendo o que você precisa, só que ela caminha, mas ela também fica segurando e controlando um Uhum. pouco esse cansaço que está aí. Uhum. É esse um pouco o papel dela? Sim. Yara, antes dela abrir espaço, como é que você se sente com relação a essa parte? Essa que segura essa onda toda?
Essa que te ajuda tanto a caminhar, fazer suas coisas, realizar. Como é que você vê ela? Ah, eu sou grata a ela, valorizo, Uhum. aprecio. Às vezes tem um pouco de. Não, não, não é pena, não. Não. Não, acho que tem uma sensação de muito respeito por ela. Às vezes eu tenho Uhum. vontade de dizer para ela, vai dar certo se você fizer menos também, fica tranquila. Fala, É, fala pra ela. Aproveita que ela tá aqui, ó. hum, E vai percebendo como ela reage quando ela te escuta, quando ela recebe esse reconhecimento. é curioso, né? Porque eu disse isso, mas quando você falou fala, me deu um gelinho aqui, Hum, como se tem uma parte que sempre fica muito, ainda fica muito, é uma batalha interna tudo isso que eu estou te falando, uhum, né? uhum, Então tem uma parte que é muito executora, que se preocupa muito em fazer as coisas muito bem, com muito comprometimento, o melhor que ela pode, uma parte bem perfeccionista. uhum, E acho que essa parte acredita que se ela não fizer o máximo que ela pode fazer, alguma coisa vai dar errado e parar e parará. E tem sido um uhum, trabalho meu, acho que em muitas frentes da vida já há um bom tempo e conversando com essa parte, inclusive para fazer esse podcast. Isso foi um uhum, processo que eu vivi ao longo desse ano. Assim, que chegou uma hora que eu falei, não vai dar para eu segurar a onda de fazer todos os episódios nesse grau uhum, de exigência que essa parte precisa para se sentir segura. Não vai dar, tem um uhum, custo muito alto. E aí vem uma outra parte falando para essa, calma, confia, aquilo que em geral para você tá bom, para as pessoas tá ótimo, você tem, a sua régua é descalibrada, acredita que você pode soltar, tem outras partes que existem aqui, que elas funcionam bem, tem a parte espontânea, tem uma parte que sabe improvisar bem, tem várias outras partes, confia nelas, abre mão, solta, mas é uma sensação, acho que eu entendi esse friozinho na barriga que deu, assim, embora essa parte que fala isso para essa, ela está cada dia mais avolumada, ainda assim, uhum. como ela fala, dá um friozinho na barriga, como se a gente estivesse correndo um risco que eu nem sei exatamente qual é, Aham, tô porque, ouvindo. sabe, tá? Sim, sim. E aí, Yara, eu quero trazer uma coisa que eu tô olhando aqui de fora e você me corrige, tá? Tá. Uhum, Vai me falando se o que eu tô vendo faz sentido ou não, e a gente vai se uhum, ajustando. Eu ouço essa parte super rigorosa, cuidadosa, perfeccionista, trazendo todo o receio de, né, fazer algo talvez sem esse cuidado todo. E aí tem uma outra parte que eu estou entendendo que ainda não é teu self, mas é uma outra parte que traz um discurso de relaxar um pouco, de não se preocupar tanto. É, também um lugar muito importante, mas eu quero perguntar para você, porque você falou uma hora, uma outra parte. Então a sensação que eu tenho é que tem essas duas partes aí dentro. De certa forma, elas são uhum. complementares. Uma mais rigorosa e outra mais flexível, talvez. Não quero falar relaxada porque pode ter uma conotação Claro. negativa e ela não é negativa, tá? Como é que está sendo para você ver essas duas partes? Você se sente mais identificada com uma, com outra? Ou você sente que consegue ter uma certa neutralidade aí entre essas duas? O que vier. E, primeiro, quando você falou uma parte mais flexível, algo aqui dentro de mim falou, não, é uma parte cuidadora. Perfeito. Ela é mais flexível, né? Sim. Mas eu acho que ela está querendo cuidar
de Vou falar você. assim, de mim, Fala, exato. confia, confia no que tá vindo. Cuidar de mim, porque ela sabe que se essa parte aqui, eu quase consigo sentir cada uma da parte, essa parte que eu tô chamando mais de que vai, que faz, que é uma soldada. E que ela é Aham, empolgada também, tá? Ela é empolgada, ela tá. tem muita energia, ela não, ela faz por gosto. É Uhum. incapaz de mover 7.000 montanhas, mas se for para mover, a gente vai mover 7.000 montanhas aqui no que a gente pode. Só que Sim. isso, você imagina para fazer esse trabalho do podcast um ano inteiro, Opa. que a cada Uhum. 15 dias eu estou entrevistando uma pessoa, então essa parte me exige estudar o máximo que eu puder para essa entrevista, entender tudo que eu preciso para estar por dentro, pensar num certo script, e lá, lá. E ao longo de uma entrevista, você não queira saber o que essa parte fica aqui narrando na minha cabeça. Ela é muito preocupada Eu com várias acredito, coisas. eu Pode, acredito. não sei se dá para perceber, mas é verdade, Dá, assim, né? dá. Então, se aparece uma pergunta na minha cabeça que eu fico com. É desse nível, tá? Se Uhum. aparece uma pergunta na minha cabeça e aí eu fico na dúvida se a pessoa, putz, mas será que essa é uma pergunta que essa pessoa vai poder responder? Porque nos meus estudos eu não tive muita clareza. Será que essa parte é um grau de preocupação que ela Sim. esquece que está sendo gravado, que depois eu posso editar, por exemplo, né? E ela Aham. fica, por exemplo, não é bem só, não é um receio com o meu desempenho, é um cuidado comigo, com o outro, com tudo. Tipo, putz, mas aí Saquei. eu vou perguntar uma coisa para essa pessoa, vai que ela não sabe responder, olha que maus lençóis que eu vou colocá-la. Então, é desse Mano. grau, então você não tem noção. Sim. Sim. É um custo muito alto. E aí, essa Sim. outra parte aqui, né, Uhum. que aí depois todas saem cansadas, então estou no final do ano e eu não faço só isso da vida, eu faço várias outras Uhum. coisas que também me exigem muita responsabilidade, como terapeuta, como não sei o quê. Então, juntando tudo, essa parte fala assim para essa, Benê, ou fulaninha, é o seguinte, assim, a gente não vai aguentar ficar fazendo isso se você exigir esse grau de tudo. Sim. Então, essa parte que é cuidar Sim. tanto dessa quanto Quanto de tudo, de de você. tudo, de mim Sim. e de que as coisas continuem sendo possíveis. Então, acho que uma é uma Sim. parte cuidadora, mas respondendo a sua pergunta, eu me sinto muito mais. É como se essa fosse mais antiga, mais forte, maior, mas Uhum. eu me sinto mais próxima dessa Sim. e eu tivesse que fazer um esforço de lidar com o meu medo de dar a mão para essa, que eu acho que ela é mais sábia. Hum. Eu tenho a sensação Tá, que eu essa é vou mais propor sábia. uma outra coisa, Yara. Tá. É, eu entendi perfeitamente. Tem aí um potencial de um trabalho entre elas de parceria que é extraordinário, porque elas são muito complementares. Só que ainda tem um receio, né? Uma tem um jeito bem específico, soldada de ser, a outra mais cuidadora. E antes da gente caminhar no sentido de talvez encontrar uma sinergia e uma cooperação, primeiro eu vou te convidar a dar um pouco de espaço, como se você quisesse olhar para as duas. E aí você vai convidar elas a falar para você por que que elas sentem que elas precisam fazer desse jeito, do jeito que elas fazem. A soldada vai relatar para você por que que ela sente que ela precisa fazer, qual que é o medo dela se ela não for tão determinada, rigorosa, exigente. Qual que é o medo? Para ela relatar para você. E depois a cuidadora vai falar a mesma coisa para você. Né? Qual que é o medo dela se ela não cuidar? E, na verdade, elas podem escolher quem que vai começar, vai ter espaço para as duas e tempo para as duas. Só me fala se você acha que isso é possível. Você pode convidar elas a compartilharem com você qual que é o medo delas, se elas não forem ou tão cuidadora, né, ou tão exigente e determinada e rigorosa. Uhum. Não, é muito possível abrir espaço É, para escutá-las. Uhum. ótimo. Fala isso para elas, percebe esse espaço, vê se você está aberta e curiosa para ouvir elas.
Se tiver algum receio, você fala, não tem problema. Não, tá tudo certo. Tá. E as duas vão ter espaço, as duas vão ter tempo, e não é para. A gente não está fazendo isso para tomar partido, a gente está fazendo isso para compreender elas. Tá bom? Uhum. E aí pode começar quem quiser, elas decidem entre elas quem quer falar primeiro. Às vezes você já vai ouvir uma começando a falar e pode seguir com essa. Eu acho que claramente a parte que é mais executora, soldada, Por favor. perfeccionista. Por que que ela precisa ser perfeccionista, Yara? Qual é o medo dela? O que que ela te conta? Uau. Hum. Indo direto ao ponto. Hum. Vai percebendo se você está confortável para falar aqui. Se tiver alguma parte com receio, a gente cuida. Estranhamente estou. Hum. Dane-se. Uhum. É, Você pode ouvir um pouco essa eu parte que tá com acho. receio, Yara, ou ela abriu espaço? Não, abriu. Acho que nem tem Ah, receio, não. Eu achei ótimo. curioso porque no começo ela começou a me falar, sei lá, de razões mais práticas, objetivas, do tipo, ah, bom, se for para fazer, por que não fazer muito bem feito? Se você pode fazer muito bem feito, por que não fazer? Uhum. É, peraí que eu desconectei um pouco, eu quero conectar de novo. Peraí. Sem pressa. Vai sentindo, vai percebendo se alguma parte te desconectou, para a gente poder respeitar também qualquer parte que tiver algum receio de trazer isso aqui. Acho que num primeiro momento, essa parte de muitas qualidades que ela traz para o meu Uhum. trabalho, para as coisas que eu faço. É, e aí ela começou a me dizer que é por isso que ela é assim, porque é ela que, em geral, imprime uma qualidade que eu aprecio naquilo que eu entrego, Uhum. que é ela que garante que o que eu faça possa ter um valor para mim mesma, para os outros, uma parte que gosta assim de se doar, de se dedicar, então quando eu falei uau, é porque no primeiro momento vieram essas respostas que eu acho que são sim verdadeiras. Uhum. É, e que fazem, né, sei lá, essa parte em relação ao trabalho, ouve do mundo, assim, de, você se implica mesmo, você é comprometida, você entrega as coisas no melhor que você pode, né? Uhum. Mas, logo, essa parte disse assim, eu faço tudo isso por essas razões, e elas são verdadeiras, mas, além de tudo, ou talvez no fundo do fundo do fundo do fundo, eu tenha aprendido em algum momento que eu precisava fazer tudo isso nesse grau de excelência que eu, segundo o critério dessa própria parte, excelência é o máximo que ela pode fazer,
Uhum. para evitar. E aí veio uma palavra muito forte para mim, e foi Hum. humilhação. Uau, Para entendi. evitar humilhação. É como se ela precisasse ver assim, com essa força toda Uhum. para garantir ao máximo, como se não pudesse ficar assim, ó, um, um Uhum. buraco potencialmente, um furo Sim, pelo qual pudesse entrar uma crítica, porque em algum momento essa parte testemunhou humilhações minhas que não teve a ver com o trabalho, sim, não teve a ver com o trabalho, teve a ver com outras coisas da vida, sim. e que daí talvez essa parte tenha chegado para falar, a gente Uhum. nunca mais vai deixar isso acontecer. E o que Sim. está na nossa mão? O Uhum. que está na nossa mão, que depender, a gente vai arregaçar as mangas e mandar bem pra caralho. Uhum. E Sim. uau, É, eu sei exatamente do que ela está falando, mas eu daí não vou entrar daqui para frente, nesse momento, nesse espaço, sim, para olhar e sim, cuidar de que humilhação é essa, mas faz sim. muito sentido para mim. Tá. Yara, era isso que eu ia te perguntar. Se faz sentido para você. Total. E vai comunicando isso para a parte, que você está entendendo ela do seu jeito. Não, total. É isso. E até olha um pouco para a cuidadora e vê como é que ela está recebendo essa informação. Como é que está sendo para ela ouvir essa parte. Eu não sei, porque sabe o que está acontecendo agora? Veio uma Fala, emoção, deixa eu ver. É, vai abrindo espaço. Me fala se você está sentindo segura para sentir. mais ou menos, porque eu acho que é uma emoção Uhum. relacionada com a humilhação. Tá. Então isso é como se estivesse aqui, sabe? Uhum. Que Você viesse encostou uma no exilado que ela está tristeza, protegendo. Tá. exatamente, Deixa isso claramente. só ressoar aí dentro, né? Para o teu sistema saber o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo, e lembrar que você está num lugar seguro. E eu quero me oferecer, Yara, para a gente poder trabalhar com isso, nós duas, se você quiser, em outro Uhum, momento, de um outro jeito, de uma maneira que você se sinta segura, sem uhum, essa exposição que tem aqui. uhum. É só Obrigada, querida. comunica isso aí dentro. Imagina, uma Uhum, honra, né? uhum. Mas eu estou entendendo que vai ser importante poder trabalhar com isso até para essa parte poder Total, considerar cooperar com a outra, total, né? exato. E eu tenho a sensação que é esse o frio na barriga que eu senti, que eu falei Sim. no começo, Uhum. é o frio da barriga desse exilado, dessa parte exilada. Uhum. É um frio na barriga de medo de se essa parte aqui baixar a guarda, Uhum. se ela pode sentir essa humilhação de novo, sabe? Sim. Sim. E o que eu quero dizer para essa parte, Yara, é que a maneira de você não sentir mais isso é poder chegar nesse lugar com muito cuidado e ela vai determinar se ela está sentindo que está seguro ou não. E aí, se ela sentir que está seguro, a gente vai na direção dessa parte que está segurando essa emoção e você vai poder ajudar essa parte a liberar essa emoção, para ela não ficar Uhum. mais carregada com isso. Porque, no fundo, a única maneira de evitar essa emoção é você ir lá e ajudar ela a liberar isso. Porque a gente Uhum. tentar segurar a onda para o mundo externo não esbarrar na gente e não ativar mais isso é impossível, até porque parece que tem um magnetismo que puxa a gente para revelar essa emoção que está aí presa. Uhum. Então, só queria perguntar para essa parte, se tivesse uma maneira de a gente ir lá ajudar essa que está carregando essa emoção, liberar isso, ela estaria disposta? Se fosse um jeito seguro e ela se sentisse segura. Super. Ótimo. É Ótimo. super. E ela já. Curioso isso, porque eu conheço muito ela.
E ela já Uhum. apareceu algumas vezes, eu já dei bastante colo para ela. Uhum. Mas não sei nem descrever o que, assim, mas é como se tivesse experiencialmente agora, por alguma razão, eu sentisse Uhum. algo novo. É meio que assim, uma parte minha diz, mas eu já sabia disso. E uma Oi. outra parte fala assim, nossa, mas tem um pedaço aqui que eu tenho uma sensação que eu não sabia, eu nem sei o que que é isso. Uhum. Ah, confia nisso, Mas, uhum, né? E a gente não uhum, precisa revelar nada agora, nem deixa isso reverberar aí dentro, essa sensação de que tem algo novo. uhum. Eu acho que eu entendi, assim, talvez o que seja. Uhum. Acho que ainda não tinha ficado completamente claro para mim que neste trabalho que eu faço aqui, nesse Então. videocast, parte dessa exigência toda, dessa parte, Uhum. no fundo, estava conectada com um medo de alguma humilhação pública que foi vivida há muito tempo atrás, por essa Entendi. parte, num contexto que não tinha Entendi. nada a ver com o trabalho. Acho que essa conexão em relação a isso aqui, Sim. ela é nova. Uau. Tá. Uhum. Yara, tendo isso em mente, eu vou te convidar só para estar presente com essas partes que estão aqui. E a partir da sua presença, vai conversando com essas partes sobre essa possibilidade de fazer esse trabalho em outro lugar, outro momento. A parte soldadinha deixa alarmes para eu não esquecer as coisas. Sim, diz para elas Hum. que está tudo certo. Uhum. E se elas estariam abertas para isso, ou se elas precisam de alguma coisa agora, antes da gente começar esse movimento de voltar para a superfície. Muita Repete de coisa novo, aí. por favor, que eu me Uhum. desconcentrei com esse alarme. Fica um pouquinho com essas partes, vê se você ainda está com essa que fica nessa potência, nesse trabalho, nesse perfeccionismo, para evitar que esse exilado que carrega essa emoção da humilhação, ele se ative. Uhum. E conversa com ela, aproveita que você está aí junto com ela, que vocês estão entendendo a conexão desse exilado com esse trabalho. Conversa com ela se ela estaria disposta a olhar um pouco para isso num outro lugar, onde ela se sinta segura, para você poder ajudar essa parte que está carregando isso. Sou. Então, Acho que ela está pedindo isso de mim já há um tempo. Ela que está muito bom. cansada. Isso, é porque é muito exaustivo, muito exaustivo. E não tem como segurar essa onda. Uhum. Mas nesse movimento de você ir na direção dessa exilada e liberação dessa emoção, ela vai perceber que isso vai liberar muita energia também. E ela vai Uhum. poder trabalhar de uma outra forma. Mas isso, ela não precisa acreditar em mim, é só ela estar disposta a gente fazer o trabalho que ela verifica isso na prática. Bom? E me fala se ela precisa de alguma coisa agora antes de você começar a subir para a superfície. Algum cuidado, se a parte cuidadora talvez quer trazer alguma coisa. Não, por alguma razão, assim, eu- a sensação que eu tenho é que essa parte aqui, ela é grande Hum. e eu sinto ela segura para trabalhar com isso. Uhum. Não ouvi nada dela, não sinto que ela precise de alguma coisa agora. Mas me Uhum. chama a atenção que é essa outra parte aqui, que fica querendo Uhum. acalmar essa.
incentivar a soltar a mão do controle, a pagar para ver, a descobrir que nada de tão horroroso acontece quando a gente não se exige tanto, tudo. Uhum. Ela é menorzinha mesmo, ela fica mais calada. Hum. Ela é mais recente. Uhum. Ela tem menos volume, assim. Uhum. E Como é que está sendo ela. para você perceber isso, Yara? Hum. Ah, eu entendo. Cada uma delas tem o tamanho que tem. Uhum. E realmente é possível para mim acolher, assim, com um coração grande mesmo, cada uma delas, sabe? Eu entendo Sim, muito o trabalho dessa parte, assim, e agradeço, nossa, ela demais, eu acho ela foda em muitos sentidos, mas ela tá muito cansada e precisa de ajuda. sim. E, e essa parte aqui, eu também agradeço ela muito, assim, e acho que ela fica tentando, né, convencer essa, acalmar essa, dar segurança para essa. Uhum. Eu sinto que ela tem razão e que ela vem conseguindo. Nossa, ela conseguiu muito. Da Uhum. metade desse ano para frente, dar amparo para essa, conseguir Sim. acreditar mais nesse caminho Uhum. e já tem um trabalho nesse sentido dessa aí vendo que realmente dá para pagar para ver, mas ela ainda é muito recente perto dessa outra. Sim. Tá. Yara, o que eu estou entendendo é que ela, ela provavelmente também vai se beneficiar muito desse trabalho, de ajudar a outra a poder abrir espaço e você cuidar desse exilado e você cuidar dessa emoção e não precisar mais ficar sob os cuidados dessa perfeccionista. Porque o que eu estou entendendo é que a perfeccionista quer muito trabalhar junto com essa cuidadora. Ela está topando as Super, coisas que a cuidadora está trazendo. super, ela Ela só só tem não muito medo. pode abraçar mais Sim, isso porque ela tem esse cuidado, essa exilada para sim, proteger. Mas que assim exatamente. que isso for cuidado, ela vai poder, elas vão poder trabalhar aí numa cooperação extraordinária. Que assim seja. Que assim seja. Hum. Querida, eu vou te convidar para começar a subir, mas bem devagarinho. Vai trazendo a consciência primeiro para sua pele, para os teus sentidos aqui fora, agradecendo, né, como você já agradeceu as suas partes, eu queria também agradecer elas por terem confiado um pouco aqui no que eu estava propondo, dizer que é uma honra estar aqui presente com elas e vai ser uma honra poder ajudar. E quando você sentir, abre os olhos devagarinho para perceber a luz, tudo aos poucos, sem pressa. Nossa, que viagem. Ficou muito claro. Hum. Sim, Ficou muito sim, claro. Tinha um que bom. pedaço que não tinha conectado uma coisa com a outra. Sim. E muitas vezes faz parte do trabalho delas manter isso num ponto cego. Por isso que às vezes é importante abrir esse espaço seguro para realmente elas sentirem que elas podem compartilhar o que elas estão fazendo, sabe? Porque se Chegou for uma muito parte sobre muito, você. desculpa, chegou uma parte muito engraçada e fanfarrona aqui, falando assim, só falta agora que você fez exatamente isso publicamente, você ser criticada e humilhada, kkkk. Enfim, ou é essa parte aqui ainda, com medo, falando, que viagem. Mas ela falou de um jeito bem humorado. Assim, É, Yara,
é isso. Isso é um episódio gravado. A gente pode, inclusive, fazer o seu trabalho sem você abrir nada disso, nem mostrar esse podcast, sabe? Um videocast. E só depois desse trabalho, que você realmente se sentir segura, porque se for criticada, foda-se, sabe assim? Já é, Esse lugar assim, tá é protegido, esse total, lugar tá acolhido, esse total, lugar tá integrado. Então, mas total, enfim, querida, sente internamente o que você precisa, Yara. E total. Faz pode engavetar isso aqui também, e a gente só cuida disso. super. Mas você sabe que te ouvindo falar primeiro que me dá uma sensação forte mesmo de como você é boa do cuidado, por me trazer essa possibilidade, mas eu acho que me ajudou também a clarear o que eu chamei de que era uma fala é, fanfarrona, sarrista, porque não é um medo real mesmo. Tipo, era uma piada, Entendi, entende? entendi, Era assim, entendi. agora ficou muito claro, tanto é que para mim, foda-se, se alguém quiser criticar, gente, tá tudo bem, mesmo, fiquem à vontade, à vontade, assim, uma parte que é bem. Sim, Eu acho que só o fato de ter clareado, como eu já tenho clareado a junção de duas coisas, como eu acho que eu já venho num trabalho sim, grande da vida em relação a essa parte, a hora que eu juntei sim. uma coisa com a outra, para mim é muito mais fácil agora com essa consciência entender que eu já estou em outro lugar em relação a isso. E que realmente tudo bem, assim, realmente tudo bem, assim, a gente não é uma unanimidade, isso não quer dizer que a gente vai ser Arro. humilhado e que blá 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 blá. Mas enfim, obrigada pelo cuidado, querida. Imagina. O trabalho é esse, é só cuidar para vocês poderem caminhar aí dentro, sabe? Com segurança. Ah, Depois eu te procuro uau, para a gente continuar, tá bom, tá bom. tá Estou à bom? disposição. E lógico, talvez você consiga, né, você tem infinitos recursos, Yara, para trabalhar com isso. Mas se quiser, eu estou à disposição. Sim, sim, querida. Obrigada de coração. Com isso eu Também. encerro, porque acho que, enfim, acho que essa experiência já disse Uhum. um pouco do que é ou pode ser o AFS, né? E aí tem provavelmente um trabalho a partir disso, que nem daria mesmo para aqui demonstrar e tudo mais, mas de como é que é o contato com esse zelado, como é o resgate dele e tudo mais. Só para a Prova- parte que comanda esse videocast veio falar isso para fazer o fecho total e deixar claro. Muito Obrigada, bom. querida. Obrigada, Yara. Beijo Beijo. grande.